Olá, eu sou Alex Perugordia, faço parte do corpo docente do curso de especialização de Gestão em Saúde e estou ministrando o componente de Gestão Pública. Essa é a nossa terceira videoaula e o nosso tema de hoje é Modelo de Administração Pública Gerencial e Políticas Públicas. Relembrando o que nós vimos na nossa última videoaula. Segundo Bresser Pereira, há 3 formas de administrar o Estado: a administração patrimonialista e a administração pública burocrática, que foram temas da nossa última videoaula, e a administração pública gerencial, chamada também de pós-burocrática por alguns autores, que é o tema principal da nossa aula de hoje. Então vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico do surgimento do modelo de administração gerencial. Também chamada de nova gestão pública, teve seu início na Inglaterra. Baseou-se no liberalismo econômico e objetivava tornar os processos mais dinâmicos e rápidos do que era observado na administração burocrática. No Brasil, ganhou força nas décadas de 80 e 90. Vamos falar um pouquinho agora sobre as características da administração pública gerencial. Ela inclui medidas de contenção fiscal e um paralelo que nós podemos fazer com a atualidade é a recente aprovação do arcabouço fiscal aqui no Brasil. Tem uma estrutura mais flexível, permitindo ao cidadão a participação na gestão enquanto usuário de serviços públicos e contribuinte. Tem um modelo descentralizado, nas esferas federal, estadual e municipal. É pautada por valores de produtividade, eficiência e transparência. E tem um amplo incentivo à inovação e à criatividade. E agora a gente vai falar sobre algumas diferenças do modelo gerencial em relação ao modelo anterior, que era o burocrático. Observa-se incentivo à adoção de parcerias com o setor privado e com as organizações não governamentais no modelo gerencial, a introdução de mecanismos de avaliação de desempenho individual e de resultados organizacionais convergentes e baseados em indicadores de qualidade e de produtividade, e uma maior autonomia das agências governamentais, tudo isso em relação ao que era observado no modelo burocrático. Ainda observa-se uma descentralização política, apoiada no princípio de que quanto mais próximo o poder de decisão estiver do cidadão, melhor será a qualidade na prestação dos serviços públicos. Estabelece também um controle de planejamento estratégico, com políticas de médio e longo prazo, adequado às mudanças do mundo contemporâneo. Faz uma flexibilização das regras que regem a burocracia pública, principalmente o direito administrativo. Mesmo com a flexibilização da política de pessoal, a profissionalização do servidor público deve continuar sendo prioridade de governo, assim como a manutenção do conceito de carreira no serviço público. Ainda fazendo diferenciações em relação ao modelo gerencial e ao burocrático, no gerencial observa-se motivação e a valorização da ética no serviço público e o desenvolvimento das habilidades gerenciais dos funcionários públicos. Agora a gente vai falar sobre gestão pública e a construção de políticas públicas, porque atualmente as políticas públicas elas estão muito relacionadas ao modelo de gestão pública que tem sido adotado. Então os processos de construção de políticas públicas estão interligados com os modelos de gestão pública. Assim, cabe entendermos os elementos balizadores das políticas públicas em sociedades democráticas e com gestão pública baseada no modelo gerencial. Mas o que é a política pública? A política pública denomina o conjunto de ações realizadas que mobiliza recursos públicos, incluindo recursos financeiros, humanos e tecnológicos, para promover a cidadania. O debate sobre as políticas públicas acontece na esfera pública, podendo-se entender a esfera pública como a arena da discussão e do debate público nas sociedades modernas. Esse debate pode ocorrer em espaços formais e também em espaços informais. As políticas públicas são resultado da luta dos diversos atores sociais para a efetivação de seus interesses. Tais interesses podem ser de caráter coletivo ou individual. Entretanto, cabe aos governos transformar os diversos interesses em interesses públicos. De acordo com Souza, a construção das políticas públicas está constituída da seguinte forma. Primeiro ponto, identificação do problema. Quando uma demanda específica se transforma em um problema público, aí nós temos a identificação de um problema real da população.
Uma situação de crise ou calamidade pública exige que a mobilização de grandes e pequenos grupos ou até mesmo atores sociais individuais articulados que detenham recursos de poder direcionem o problema à agenda governamental. Na sequência, nós temos a formação da agenda governamental, que trata-se da tomada de decisão se o problema fará ou não parte da agenda política, podendo ser prorrogado ou recusado. Trata-se de estabelecer prioridades na agenda. Depois nós temos a formulação da política em si. É a fase de decisão sobre quais ações públicas vão ser desenvolvidas para a resolução do problema em questão. A formulação implica uma disputa política e ideológica, sendo necessário utilizar alianças entre os diversos atores sociais envolvidos para que os diferentes interesses possam ser contemplados. O próximo passo é a implementação, que é a materialização dos objetivos desenhados na formulação do programa. E por fim nós temos a avaliação, que é o momento em que nós vamos ver se tudo está correto, conferir, revisar, prosseguir ou reavaliar a política em questão. Nós temos diversos atores sociais organizados que podem auxiliar nesses processos de construção das políticas públicas, como os gestores públicos atuantes na área, sindicatos ou associações profissionais, políticos, técnicos do poder público ou de organizações não governamentais, a imprensa e a mídia em geral. Importante, é função do gestor público, ao identificar uma determinada demanda, consultar os demais atores impactados por ela. O cidadão deverá ser consultado sobre o problema, pois é o cidadão quem elege seus representantes para que esses atuem em seu nome. Somente a partir daí é que o gestor pode submeter a demanda e a apreciação de um possível investimento de recursos aos atores da administração pública. Finalizando nossa videoaula de hoje com nosso resumão, o modelo de administração pública gerencial é o mais utilizado atualmente, e a construção de políticas públicas está diretamente ligada aos modelos de administração pública. E agora segue a nossa referência básica do módulo de gestão pública, de Patrícia Ferreira Mendonça, e eu faço uma recomendação para que vocês façam a leitura do material suplementar de estudo que está disponível no Moodle. Muito obrigado pela atenção e deixo aqui meu contato para sanar dúvidas e para que possamos aprofundar as discussões referentes aos temas tratados nessa terceira videoaula. Até mais!